Muitíssimo bom dia, vamos para a nossa reunião com Deus e vamos começar orando e clamando ao nosso maravilhoso Senhor Jesus. Senhor Jesus, nos curvamos, Senhor, diante da Tua presença. Senhor Jesus, queremos dizer, Senhor, que amamos o Senhor. Queremos dizer que estamos contigo, Senhor. Queremos dizer que somos Teus. Oh, Senhor Jesus, precisamos de Ti, Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso Senhor, de nada sentimos falta. Senhor maravilhoso, nos ajuda a Te enxergar, Senhor. Senhor, queremos pedir que o Senhor continue sendo com o Rio Grande do Sul. Reergue, Senhor Jesus, aquela cidade, Senhor. Reergue, Senhor, agora completamente convertida ao Senhor. Reergue, Senhor, com os seus escolhidos. Senhor Jesus, os seus fortalecidos. Senhor Jesus, Senhor, e ser, Senhor, com todos nós, que estejamos todos nós preparados para o que está para vir. Senhor, nos guarda, nos abençoa, Senhor, nos dá discernimento, nos dá clareza na nossa mente, nos fortalece em Ti, Senhor. Senhor, também sei com essa leitura, nos abençoa, Senhor, nos guarda, fala conosco. Senhor, peço a Sua proteção, peço que o Senhor repreenda toda e qualquer missiva do inimigo contra a minha vida, contra os meus, Senhor, e peço que o Senhor continue, Senhor Jesus, nos usando, Senhor. Abençoa todos, abençoa a equipe que trabalha aqui como moderadora e os guarda da mesma maneira. Senhor, também abençoa a mim, que eu tenha vitória, repreendendo, equilibrando, tendo discernimento, tendo o Teu Espírito, colocando a minha alma no Teu Espírito, a minha mente, a minha vontade, a minha emoção no Teu Espírito. Senhor Jesus, que eu diminua para o Senhor crescer, que eu não apareça, mas que o Senhor apareça. Senhor, ser com essa live, Senhor. Te amamos, Senhor Jesus. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor e precisamos da Tua palavra. Precisamos estar na Tua palavra. Precisamos estar contigo, Senhor. E é a Ti que buscamos. E é a Ti que será dado, é o Senhor que será dado a nós. Amém? Abençoe e guarda todos nós, a equipe, as pessoas que o Senhor vai trazer para cá pelos corações, as pessoas que já estão acostumadas a estar conosco nas reuniões, e a mim também, Senhor. Amém. Deixa eu pegar um lencinho aqui. Ai. Não pode demorar muito para aparecer, senão o TikTok vai e diz que a live está restrita. Porque não tem ninguém fazendo a live. Olha que lenço bonito, ganhei de uma amiga. Ganhei de uma amiga, uma médica do Rio de Janeiro. Muito linda ela. Vou colocar esse lenço aqui. Eu tô tendo que me ser mais vigilante. E tô tendo que me esconder cada vez mais. Tá vendo por que certos países as mulheres se escondem bastante? Deixa eu ver. Acho que eu vou pôr aqui por dentro. Olá, Andreinha. Sarou, Andreinha?
Ficou esquisito, né? Mas vai assim mesmo. Não sei mexer com essas coisas. Queria que ficasse assim, ó. Tá bom. Tá bom. Melhorou, André? Graças ao Senhor Jesus. Gente, vocês estão passando repelente, gente? Esse aqui tá sendo bom, ó. Ele é bem cheirosinho e tem dado resultado. Agora dói minha coluna. Ai. Dói minha coluna pra passar no pé. Já tô até de calça. Que é pra não ter que passar muito na perna, né? É difícil ficar velha, gente do céu. É difícil ficar velha, viu? Por isso que mandaram uma mocinha lá pra cuidadora de Davi, né? Por isso que mandaram a cuidadora lá pra Davi. Difícil ficar velho, viu? E o pezinho dele não esquentava ainda por cima. Não é fácil ficar velho. Você tem que se preparar pra ficar velho, viu, gente? Olha, os novinhos que estão aí, vocês têm que se preparar pra ficar velho. Não é assim só esperar a velhice chegar, não. Não é só esperar a velhice chegar. Hoje me arrependo. Antes eu corria também. Corria igual a minha irmã tá correndo. Antes eu corria. Eu já fui atleta. Jogava vôlei. Daí eu fui parar com tudo isso. Me alimentava certinho. Tomava sol certinho. Fazia tudo certinho. Era assim, ó. Vivia bem. Caminhava a pé. Ia, acho que até 5 quilômetros eu ia a pé, voltava de bicicleta. Isso pouco tempo atrás, antes da pandemia. Antes da pandemia. Aí fui deixando. Aí, ó, rapidinho se passaram 5 anos. Agora, tô uma véia caquética, que não aguenta nada. Só sabe reclamar, só. Só sabe reclamar e não serve mais pra nada. Então vamos lá, minha gente querida. Finalmente vamos começar. É sério, gente? É sério. Tem que se preparar pra ficar velho. A coluna tá doendo até pra mexer o braço, vocês acreditam nisso? Então vamos lá. Essa semana eu tô de folga, eu vou dar um jeito na minha vida, viu? E acho que eu vou começar o meu TikTok, ele tá precisando de vídeos, né? Não tem vídeo, né? O meu TikTok está precisando de vídeos, não tem vídeos. Então eu tava pensando, acho que eu vou começar a postar uns vídeos assim como se fosse no Instagram. Essa semana eu tô de folga, eu vou ver o que eu vou fazer. Senão é já que o Senhor faz a gente chispar daqui já. Vai falar assim, você não tá sendo útil, então eu vou cortar você. Que nem cortou lá do YouTube. Me cortou lá e me jogou aqui no TikTok. Senhor, não me corta de novo, não, Senhor Jesus. Eu gosto daqui. Então vamos lá. Nós vamos para o Salmo. É o 135, gente. Não, 134, né? Eu já fiz o pinguinho aqui. Não lembro se fiz o pinguinho ou não fiz o pinguinho. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. 134, né? Alguém aí sabe onde nós estamos? 134. Salmo 134. Convite para o culto de vigília. Olha só. Um cântico de peregrinação.
convite para o culto de vigília. Então tem as vigílias da noite, né? Obrigada por estarem seguindo, Sheik, Heleninha, Ellen. É Helena ou é Ellen? Ellen, amém. Helena, que acho lindo esse nome da minha mãe. Então, tem as vigílias da noite, né? Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília. Então, às vezes, quando é necessário, devemos estar acordados durante as vigílias ou alguma delas à noite. Por quê? Porque é necessário. Isso não deve ser uma rotina na sua vida. Toda noite eu levanto às 3 horas da manhã para fazer a oração. Ah, é? Então a sua saúde acaba debilitada, né? Não é verdade? Então você precisa ter um sono tranquilo e repousante. Aí você se levanta cedinho e vai fazer a sua oração, o seu devocional, buscar o Senhor, né? De manhã e à noite, aliás, né? O Senhor já nos falou isso, que Ele nos aguarda de manhãzinha no nascer do sol e à noite no pôr do sol, né? Então vamos lá, Salmo 134, convite para o culto de vigília. Vinde, bendizei o Senhor, vós todos, servos do Senhor, que permaneceis servindo durante a noite na casa do Senhor. Então veja bem, esses aqui estão trabalhando à noite. Por quê? Porque eles estão como se fossem plantonistas, vamos dizer assim. Eles estão trabalhando no turno da noite, estão trabalhando na vigília da noite, e eles estão fazendo o quê? Servindo na casa do Senhor. Especificamente o quê? Não sei. Especificamente o quê? Não sei. Mas eles estão servindo na casa do Senhor. Provavelmente estejam esperando os irmãos peregrinos que chegam, algo assim, tá? Porque é um cântico de peregrinação também. Então os irmãos estão vindo para algo especial em Jerusalém, né? Alguma festa que o Senhor já tinha, né, pré-marcado, como as festas que devem acontecer anualmente entre os judeus, né? Os judeus cultuando ao Senhor. Então pode ser que essa vigília da noite esteja relacionada a essa festa. Estamos no Salmo 134. Vinde, bendizei o Senhor, vós todos, servos do Senhor, que permaneceis servindo durante a noite na casa do Senhor. Erguei vossas mãos para o santuário e bendizei o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui na King James diz assim, que está havendo nesse salmo uma comparação entre o sacerdote Arão e o ministério da casa de Davi. O propósito é manter o povo em perfeita comunhão com Deus e entre si, e a sensação de conforto e segurança proporcionada pelo derramar do óleo ungido sobre o corpo dos crentes israelitas. O óleo balsâmico saturava os cabelos, a barba e descia pelas vestes dos sacerdotes, em sinal de consagração absoluta de suas vidas ao Senhor. Ah, peraí, não é esse não. Esse aqui é aquele lá. Vem, como é bom e agradável estar juntos os irmãos. Nesse salmo que nós estamos lendo aqui, é um cântico litúrgico de despedida. Ah, por isso que eles estão trabalhando à noite. É despedida. Despedida dos peregrinos. De despedida da congregação, pouco antes de deixarem o culto vespertino no templo, uma espécie de troca de saudações entre os adoradores e os levitas que mantinham a guarda do templo. No saltério, este é o último dos cânticos de peregrinação. Os responsáveis pela liturgia, ao se despedirem, encomendam aos levitas que continuem durante toda a noite a realizar os serviços no templo com o espírito de absoluta adoração ao Senhor. Um solo levita responde com uma bênção final impetrada sobre o grupo de adoradores. Este versículo pode ser assim transliterado a partir dos manuscritos hebraicos.
Então aqui tá tendo esse trabalho à noite, porque é despedida dos peregrinos. Vinde, bendizei o Senhor, vós todos servos do Senhor, que permaneceis servindo durante a noite. Veja, servir com alegria, servir bendizendo ao Senhor, louvando ao Senhor, né? Vocês estão na casa do Senhor, né? Então, para os israelitas, o Senhor estava onde? Onde estava a Arca da Aliança, e não dentro do espírito deles, como está no nosso. De Sião, aí erguei vossas mãos para o santuário e bendizei o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Então, veja, esse trabalho à noite aqui é um tipo de plantão, né? Aí disse agora que é a guarda do templo, né? Mas também falou do sacerdócio. Bom dia, minha gente. Como vocês estão, meus lindos? Quem puder, chegue e ative esse coraçãozinho laranja aqui. É importante, tá? É importante para o TikTok ativar esse coraçãozinho laranja. E depois fiquem nos corações. Os corações trazem as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Se você fica nos corações, as pessoas são trazidas pelo TikTok. Ore pelas pessoas que você está trazendo e mande corações para trazer mais pessoas, né? Eu me atrasei, Leninha. Me perdoe, amadinha do Senhor. Me atrasei. Aliás, não é de hoje que eu tô me atrasando, mas essa semana eu tô de folga e essa semana eu vou me dedicar mais, vou me consertar, vou me reorganizar com a ajuda do Senhor Jesus, né? Peço a vocês que orem por mim, que eu tô com muita dor na coluna e tô sentindo assim que tá querendo já pegar umas fisgadinhas assim no nervo, no ciático. Peço a vocês que orem por mim, porque Senhor, para que não haja impedimento, né, para nós prosseguirmos no Senhor. Provérbios 17, 12 e 13. Provérbios 17, 12 e 13. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um insensato demonstrando todas as suas tolices. Tá vendo? Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes. Olhe bem. Do que um insensato demonstrando todas as suas tolices. Por quê, gente? Porque o insensato mostrando as suas tolices é mais perigoso do que uma ursa da qual roubaram os filhotes. Imagine só essa ursa querendo trucidar as pessoas, destroçar as pessoas, arrancar os membros das pessoas. Essa ursa da qual tiraram os filhotes. Pense bem, se você aparecer na frente dessa ursa, ela vai rasgar você no meio, não é verdade? No entanto, o Senhor está dizendo aqui que é melhor encontrar essa ursa do que encontrar um insensato demonstrando todas as suas tolices. Ou seja, isso é mais perigoso do que a ursa. Esse encontrar o sensato seria estar na companhia dele, né? Ou seja, ser coparticipante com ele, né? E há muitos insensatos que nós estamos vendo, principalmente no sistema religioso, né? O Senhor está falando aqui de irmãos. A pessoa que costuma retribuir o bem com o mal, jamais afastará o mal da sua própria casa. A pessoa que costuma retribuir o bem com o mal, pessoa ingrata e tudo mais, né? Jamais afastará o mal da sua própria casa. Quer afastar o mal da sua casa? Pratique o bem. Vamos para 1 Reis. 1 Reis 16. 1 Reis 16. A palavra de Deus contra Baasa. Aqui nós estamos naquele imbróglio dos reis, sendo que há sempre um rei da descendência de Davi no trono, né? Há sempre um rei da descendência de Davi no trono que reina sobre Judá, lembrem disso. Reina sobre Judá, e há também outro rei
que Deus colocou, porque por causa de Salomão ter abandonado o Senhor, então o Senhor colocou um rei que cuida de 10 tribos. Esse rei, ele não vem da família de Davi. No entanto, o Senhor mantém o trono de Davi em Jerusalém, na tribo de Judá, certo? Que é de onde vem a nossa salvação, né? E aí vem esse outro rei que o Senhor levantou, o primeiro foi Jeroboão, e desse rei há o cuidado das 10 tribos. Então, uma tribo está com o rei da descendência de Davi, 10 tribos estão com esse rei ao redor de Jerusalém, e uma tribo é levita, a tribo de Levi, a tribo que está debaixo do governo do próprio Senhor, né? Então, agora nós chegamos em 1 Reis 16. Então, a palavra de Yahvé veio a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, afirmando: eu te ergui do pó e o fiz líder de Israel, o meu povo, mas você preferiu seguir os caminhos de Jeroboão e induziu o meu povo a fazer o que era mal e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso, varrerei Baasa e sua casa, tornarei sua casa semelhante à de Jeroboão, filho de Nebate. Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O resto da história de Baasa, seus atos e realizações estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Baasa adormeceu com seus pais e foi sepultado em Tirza. Então Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Esse é o rei que cuida das 10 tribos, tá? Chamado Israel, propriamente, né? O reino dele é Israel, né? Além disso, por intermédio do profeta Jeú, filho de Hanani, chegou a palavra de Yahvé e foi transmitida a Baasa, a sua casa, não apenas por causa de todo o mal que ele fez aos olhos do Senhor, irritando o Senhor grandemente com suas atitudes, tornando-se semelhante à família de Jeroboão, mas também por ter exterminado essa casa. Então, veja que Jeroboão se tornou referência daquilo que desagrada ao Senhor, porque Jeroboão foi o primeiro rei que o Senhor levantou, e Jeroboão foi o primeiro rei, né, fora da família de Davi, e esse foi aquele que fez os 2 bezerros de ouro, um em Betel, o outro em Dan. No 26º ano de Asa, o rei de Judá, então nós temos Asa e Baasa. Baasa é o rei que cuida das 10 tribos e Asa é o rei da família de Davi que cuida de Judá. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a governar em Tirza sobre o povo de Israel e reinou 2 anos. Gente, antes esse reinado era 40 anos, né? Como Davi, Salomão, depois passou a ser assim. Depois já passou para 20 anos, eu acho, né? Com Roboão, filho de Salomão, depois ficou assim, 2 anos, 3 anos, né? Seu servo Zinri, chefe da metade de seus carros, conspirou contra ele. Estando ele em Tirza, bebendo e se embriagando em casa de Arza, seu mordomo do palácio em Tirza. Zinri entrou, feriu-o de morte no 27º ano de Asa, rei de Judá. Depois reinou no lugar dele. Então veja, o de Davi está há 27 anos no trono e está vendo muitos passarem pelo governo de Israel, né? 2 anos, 3 anos, poucos anos. Logo que se tornou rei e sentou-se no trono, massacrou toda a família de Baasa, sem lhe deixar vivo um só, dentre todos os que urinam na parede, e matou também seus parentes e seu amigo. Zinri exterminou toda a casa de Baasa, segundo fora predito, de acordo com a palavra de Yahvé, que ele falara contra Baasa por intermédio do profeta Jeú. Por causa de todos os pecados que cometeram Baasa e Elá, seu filho, e fizeram Israel cometer, provocando a ira de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, mediante seus ídolos vãos.
Os demais atos de Elá e todos os seus feitos estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Veja como os nomes passam rápido agora, né? No 27º ano do reinado de Asa em Judá, Asa de Davi continua em Judá. Zinri foi rei de todo o povo de Israel em Tirza durante 7 anos. Esse até que ficou mais. Os soldados israelitas estavam sitiando a cidade filisteia de Gibeton quando o acampamento dos israelitas recebeu esta notícia. Zinri promoveu um motim e inclusive matou o rei. Todo Israel, na mesma hora, no acampamento, proclamou o comandante do exército, Onri, rei de Israel. Onri e todo Israel com ele deixaram Gibeton e vieram sitiar Tirza, contra o irmão que está reinando em Tirza. Quando Zinri percebeu que a cidade ia ser tomada, entrou no castelo do Palácio Real e incendiou o castelo em torno de si mesmo. Ele morreu incendiado e pôs fogo em todo o castelo. Olhe bem. Por causa dos pecados que ele cometeu, fazendo o que era mal diante de Yahvé, preferindo andar de acordo com os caminhos de Jeroboão. Essa referência de homem que o Senhor desaprovou é Jeroboão, porque ele fez 2 bezerros de ouro. Foi o primeiro rei dessas 10 tribos, né? Preferindo andar de acordo com os caminhos de Jeroboão e agindo conforme os pecados que este cometera, fazendo Israel também pecar. O resto da história de Zinri e a conspiração que ele tramou não estão todas escritas no livro das crônicas dos reis de Israel? Isso aqui virou um trava-língua, né? Livro das crônicas dos reis de Israel. Fale aí você. Não estão escritos no livro das crônicas do rei de Israel? Fale aí você, rápido, quero ver. Não está tudo escrito? Não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu, metade preferiu o apoio de Tibni, filho de Ginate, para proclamá-lo rei, e a outra metade defendia a proclamação de Onri ao trono. Mas o partido de Onri prevaleceu sobre o de Tibni, filho de Ginate, de modo que Tibni morreu e Onri reinou. Onri foi o que o próprio exército levantou, né, para tomar o trono desse outro aqui. No ano 31 do reinado de Asa em Judá, o tataraneto lá de Davi já está há 31 anos no trono. E olha quantos reis estão passando em Israel. Então ele reina sobre Judá e Israel está tendo uma rotatividade assim, no trono, né? No ano 31 do reinado de Asa em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos, ele administrou a partir de Tirza. Ele comprou de Semer a colina de Samaria. Olha só, nesse tempo aqui já tinha Samaria, certo? Esse Semer aqui é de onde vem Samaria, os samaritanos, é desse Semer. Esse Semer é o pai dos samaritanos. Então, se você quer saber de onde vem os samaritanos, é desse versículo aqui, Ele comprou de Semer a colina de Samaria, pelo valor correspondente a 70 quilos de prata, e construiu sobre este monte uma cidade fortificada e lhe deu o nome de Samaria, em homenagem ao nome de Semer, antigo proprietário dessa colina. Contudo, Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, superando com seus erros em muito a todos os seus antecessores. Imitou em tudo a conduta de Jeroboão, filho de Nebate, e todos os pecados a que este conduzira Israel a praticar, irritando sobremaneira Yahvé, o Senhor Deus de Israel, com seus ídolos absolutamente inúteis. Os demais atos de Onri e o seu poder
estão descritos no registro histórico dos reis de Israel. Omri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe passou a reinar em seu lugar. Então, nós vamos até aqui. Vamos terminar o 16. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, 38 anos está no reino vamos dizer filho de Davi, né? Mas é tataraneto de Davi, tá? Asa. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Omri, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor Deus de Israel, e todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que haviam reinado antes dele. Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, a idolatria, né? Filho de Nebate, e fez pior. Ele se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Aqui, gente, lembra um pouco o que Salomão fez, né? Lembra um pouco o que Salomão fez, tá? Sendo que aqui, o problema dessa mulher Jezabel é que ela vai contra os profetas do Senhor. Salomão fez a mesma coisa, cultuando os deuses de suas esposas, só que essas esposas, pelo menos não há registro de que elas iam contra os profetas do Senhor. Mas essa aqui especificamente vai contra os profetas do Senhor, né? Então, vamos guardar bem essa introdução aqui para a gente poder prosseguir com essa história, a história de Acabe, né? Que esse não foi rei. Quem reinou no lugar dele foi essa Jezabel, certo? Então vamos nos atentar agora para essa história, que essa história vai ser muito importante para a nossa evolução. Então, fazia 38 anos que Asa, tataraneto de Davi, reinava a partir de Jerusalém, sobre a tribo de Judá. E nas 10 tribos ao redor, né, chamado Israel, se levantou esse rei Acabe. Acabe, filho de Omri. Omri é esse anterior que foi colocado no trono pelos guerreiros do exército. Os guerreiros do exército colocaram esse homem no trono. Olha só. Tá vendo que não tem Deus mais? Faz tempo que não tem o Senhor mais em Israel, né? Mas a história de Judá continua acontecendo. No entanto, o Senhor não o registrou aqui para nós. Ele está registrando o que está acontecendo com Israel. Judá continua sob o governo do tataraneto Asa de Davi, né? Então, fora, que é o que o Senhor está nos contando, não há mais contato com o Senhor faz tempo, né? Desde Jeroboão, para falar a verdade. Então, o próprio exército levantou esse homem aqui, Omri, e colocou ele no trono. Aí, quando o Omri foi desligado, aí se levantou Acabe. Acabe é filho desse Omri, mas Acabe é um homem fraco. É um homem facilmente influenciável. Ele não é guerreiro como seu pai Omri. Omri era guerreiro e lá na guerra, durante as batalhas, o exército levantou Omri como rei. Agora, no entanto, o filho de Omri, esse Acabe, ele não é um homem forte, ele é um homem facilmente manipulado, um homem fraco, vamos dizer assim, né? Se fosse hoje, iria dizer um banana, né? Quem reina, na verdade, é essa mulher aqui com a qual ele se casou, Jezabel. Então, no ano 38 do reino de Asa, em Judá, Acabe, filho de Omri, se tornou rei de Israel e governou durante 22 anos em Samaria. 22 anos vai ficar essa Jezabel aí. Ele fez o que era mal diante dos filhos de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e todas as suas atitudes foram ainda piores
do que as atitudes de Jeroboão, que levantou 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. Vai vendo. Ele se casou e fez pior. Olha o que o Senhor compara como pior. Ele se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Então essa Jezabel era uma princesa. Então, por isso que eu digo, ó, lembra Salomão, né? Essa Jezabel, ela era uma princesa, filha do rei dos Sidônios. Acabe foi e se casou com ela e trouxe ela para cá, pro nosso meio em Israel. No nosso meio não, né? Porque nós estamos em Judá com Asa. Mas trouxe ela para cá, para Israel, e passou a devotar seu culto ao deus Baal, aonde? Ali no meio de Israel. Mas Israel já está envolvido em idolatria tamanha, gente, idolatria tamanha, tá? Jezabel apenas trouxe Baal, certo? Ele ergueu um altar a esse falso deus Baal e fez um templo também para esse falso deus Baal, olha só, que também construíra em Samaria. Então ele levantou um altar para Baal e em Samaria ele fez um templo para Baal. Em seguida mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis que conseguiu provocar a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, muito mais do que todos os reis de Israel que o precederam. Durante o seu reinado, Hiel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito, Abirão. E quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu filho caçula, Segube, morreu conforme fora determinado pela palavra que o Eterno havia proferido por intermédio de Josué, filho de Num, que é aquela profecia, né, de que não ia restar nenhum. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito, Abirão. E quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu filho caçula, Segube, morreu, conforme fora determinado pela palavra que o Eterno havia proferido por intermédio de Josué, filho de Num. Então, nós vamos ficar nessa introdução aqui, entendendo que Jezabel está chegando. Ela é uma princesa, filha do rei dos Sidônios, e está sendo foi trazida, né, para Israel por Acabe. Acabe tomou o trono, herdou o trono, né, de seu pai, Onre, e ela vem para cá agora. E ela traz quem? Traz Baal junto com ela. Então, ela já começa fazendo o marido fazer um poste ídolo, fazer um templo para Baal, fazer um altar para Baal. Então, num lugar tem um altar, em outro lugar tem um templo, e assim tá indo, né? E assim tá indo, avançando, né? Essa história de Baal vai avançar bastante ainda em Israel. E assim está avançando. Enquanto isso, Asa está reinando em Jerusalém. Vamos para o Novo Testamento? Depois a gente volta aqui, que nós temos que entender muito bem essa passagem, porque o Senhor quer nos falar muito nessa passagem. Agora o Senhor já vai nos mostrar Elias. Nós somos Elias, né? O Senhor quer que nós sejamos Elias. Elias no sentido do exemplo de caráter e obediência, não no sentido de ser profeta, mas no sentido do caráter e obediência de Elias e da experiência que Elias teve com o Senhor. Então vamos para o Novo Testamento. Obrigada, Michelinha linda. Obrigada, amorzinho de Jesus. Obrigada pelos corações, amados. Fiquem nos corações mesmo. Assim o TikTok manda pessoas para cá. Eu percebi que a gente teve uma queda assim drástica. A gente estava ficando com 300 pessoas na live.
Mas como eu percebi, olha, isso serve para nossa experiência. Eu percebi que desde que eu falhei 2 dias na live, o TikTok parou de mandar tantas pessoas para cá como ele mandava antes, né, Aurenilda? Observe para você ver, foi depois que eu falhei 2 vezes. Uma vez porque eu estava no hospital com a minha mãe e a outra vez porque eu tive que levantar muito cedo para ir para São Paulo. Então não deu para fazer live. Olha só para você ver. Foi acontecer essas 2 falhas, a gente vinha de janeiro até agora sem falhar um dia. Atrasos, sim, mas não ausência de live. E aí agora, com essa ausência desses 2 dias, o TikTok encolheu o seu braço, né? Então nós precisamos retomar isso, né? Mandem os corações e, como eu falei, essa semana a gente se reorganiza, né? Esse mês que vem eu tenho que ir para Campinas de novo, ficar 4 dias em Campinas novamente no mês que vem. No entanto, em Campinas a gente fez live, né, com a maior tranquilidade, vou ficar no mesmo hotel de novo. A gente fez live com a maior tranquilidade. Aliás, depois quero contar uma coisa para vocês, gente, vocês não vão acreditar. O cartão do carro que o manobrista disse que tinha me dado, e eu brigando com o homem, falando que não deu. Vocês lembram, gente? Virou o que isso? O cartão apareceu na minha mala quando eu cheguei aqui. E o Senhor disse, e eu nem sabia que eu ia para Campinas de novo. O Senhor disse, você vai guardar esse cartão e você vai devolver para o moço lá. Senhor Jesus, como esse cartão apareceu na minha bolsa, na minha mala de viagem? Olha, gente, é um mistério, gente, um mistério. O Senhor quer que realmente estreite mais o laço com Ele, né? Para poder compreender as coisas, gente do céu. Mas isso é outra história, tá? Eu conto num outro momento. Então, as moderadoras estão escutando aí? Lembra da história do cartão do carro? Eu tenho certeza absoluta que esse cartão não foi dado para mim, gente. Tenho certeza absoluta. Aí não cobraram o cartão e tudo mais, né? Agora aparece o cartão na minha mala. E aí a minha chefe me diz, você vai ficar 4 dias em Campinas de novo no mês que vem. E o cartão apareceu para eu ir lá devolver para o homem. Olha, gente do céu, é um mistério tão grande. Só o Senhor mesmo pela vida da gente, viu? Misericórdia, Senhor Jesus. Agora eu vou chegar lá, devolver o cartão e o moço vai dizer, falei que tinha dado o cartão para você? Eu falei, gente, mas eu tenho certeza absoluta que ele não deu esse cartão para mim. Oh, misericórdia de Deus. Então, vamos lá. Primeiro, nós estamos agora... Onde nós paramos aqui? No 17? Não. Nós estamos aqui. Paulo liberta jovem do demônio. Então, de onde nós estamos vindo? Nós estamos vindo estamos vindo de Filipos. Estamos vindo de Filipos, onde eles... vocês se lembram que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo para ir para determinado lado. Depois ele foi impedido novamente pelo Espírito de Jesus para ir para outro determinado lado. Então, como eu disse para vocês, com certeza ele voltou a buscou o Senhor com muito mais determinação, que é o que eu vou fazer essa semana, que está acontecendo muita coisa esquisita. Sinto que estou distante do Senhor, porque as coisas foram acontecendo assim, eu fui enredada pelas coisas que foram acontecendo, fui levada assim pelas coisas que foram acontecendo, e sinto que estou distante do Senhor. Estou igual Paulo aqui, sem entender nada, sem entender as pombas que chegam ali, fica me olhando, sem entender tanta coisa que está acontecendo, né, Sil? Não quero assustar vocês, gente. Quero dizer que vocês precisam ter comunhão com o Senhor, viu, gente? Ter comunhão com o Senhor. Então aí, o que aconteceu? Ele buscando o Senhor, apareceu a ele uma visão à noite.
de um irmão, né? Um irmão da Macedônia, dizendo: passa aqui para nos ajudar. Então ele vai para Macedônia. E quando ele chega lá, num distrito da Macedônia, né? Antes de chegar na Macedônia propriamente dita, ele passa por um distrito que é Filipos. Em Filipos, ele não há sinagoga ainda, porque para uma sinagoga precisa ter 10 famílias judias. Então, nós temos em Filipos menos do que 10 homens, né, chefes de família, então não tem sinagoga lá. E aí, qual o costume dos judeus? E sair, onde não tem sinagoga, sair e procurar uma árvore frondosa. Lembra Débora, né? Procurar uma árvore e se reunir ali embaixo dessa árvore. Então, seguindo o costume da sinagoga, Paulo e Barnabé, no sábado, Paulo e Silas continua com ele, né? Não falou que Silas foi embora, né? Paulo e Silas estão juntos ainda. E também está Lucas agora. Então, eles saem para procurar um lugar seguindo a tradição dos judeus, gente. É importante a gente lembrar disso para a gente entender que eles estão transitando do judaísmo para o cristianismo. Estão transitando do mundo me odeia para o Senhor Jesus. Muitas práticas ainda são da sinagoga, como levantar presbíteros, como mandar carta de recomendação e por aí vai. E no dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio. Na beira do rio, encontraram ali umas irmãs que estavam orando. E tinha entre elas Lídia. Lídia é essa mulher maravilhosa, uma mulher, imagino eu, uma mulher muito elegante, uma mulher, mulher virtuosa em todos os sentidos, porque ela é empreendedora e ela empreende no ramo dos tecidos. Que mulher maravilhosa. Então, Lídia vende tecidos de púrpura. Ela se converte, Paulo a batiza, que também é uma tradição da sinagoga. Lembra, batismo para arrependimento era praticado na sinagoga. João Batista praticava isso. João Batista é o último dos profetas. João Batista também batizava para arrependimento, antes do Senhor Jesus. Por que o Senhor Jesus se batizou? Se batizou para cumprir toda a lei e os profetas, para que ele fosse realmente aprovado como o Cordeiro sem defeito, né? Então, essa Lídia levou eles para casa dela e ali ela foi discipulada. Interessante que Lídia chamou mais atenção do Senhor do que o marido dela ou os outros maridos que existiam lá naquele lugar, né? Que interessante. Agora, se tivesse sinagoga, daí eram os maridos que mandavam. Como não tem sinagoga, então Lídia sobressai, né? Então, chegamos em Atos 16:16. Atos 16:16. Tá tudo bem, gente, até aqui, no momento? Vocês conseguem compreender tudo isso? Vocês estão bem localizados na história? Vocês estão dentro da história? Estão dentro da história? Sim? Amém, Dulcilene. Então, agora vamos para Atos 16:16. E aconteceu, ai que bom Zetinha, que bom Graça, muito obrigada, porque às vezes eu fico pensando assim, será que só eu tô sozinha aqui na história? Será que os irmãos estão simplesmente escutando, estão só escutando e fazendo outras coisas e não tão firmes ali dentro da história, né? Me preocupa às vezes isso. Será que eles estão lá dentro da história? Bom dia! Olá, irmão Evandro, né? Então vamos lá. E aconteceu que indo nós, é Lucas que está escrevendo. Ah, viu como eu tô boa do meu coquinho? Viu como eu tô boa do meu coquinho? E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava. Que lugar é esse de oração? Vamos ver se vocês estão comigo mesmo? Que lugar é esse de oração?
Quem sabe que lugar é esse de oração? Lá em Filipos. Escrevam aí. Qual é o lugar de oração em Filipos? Qual é o lugar de oração em Filipos? Então, eles estão indo para o lugar de oração. Eles estão morando onde? Dormindo onde? Na casa de Lídia, em Filipos. Onde é o lugar de oração, gente, que eles vão? Ué, vocês não falaram que estavam dentro da história? Mas será o Benedito? Vocês acabaram de falar que estavam dentro da história, minha gente. Por isso que eu tô preocupada, viu? Por isso que eu tô preocupada. Será que nós estamos avançando mesmo ou não? Onde é o lugar de oração na cidade de Filipos? Não vou falar. Não vou falar onde é. Ah, bom, Leninha. Olha, Leninha tá dentro da história. Debaixo da árvore. Então eles estão indo para debaixo da árvore, onde é o lugar de oração. Lá está a igreja, embaixo da árvore, né? Antes era uma sinagoguinha, agora é igreja, né? Graças ao Senhor. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Ó, é uma profeta. É uma profeta. Profeta é um vidente. Profeta também é um vidente, né? Então, o profeta, no lado bom, é aquele que fala da parte de Deus. No lado mal, é aquele que quer adivinhar o futuro. Essa aqui é uma profeta também. Então, essa jovem escrava estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, ou seja, os seus donos, por meio de adivinhações. Ela é uma escrava, né? Vamos ver a respeito dela, que para os gregos, uma pessoa que tinha capacidade de antever ou adivinhar o futuro era alguém possuído pelo deus Piton. Ah, é uma potestade, tá vendo só como é uma potestade? O deus Piton. Ai, Senhor Jesus. O Piton é uma serpente mítica adorada pelos habitantes de Delfos e associada ao oráculo délfico. Oh! No entanto, Paulo simplesmente tratou esse demônio como um espírito demoníaco e o expulsou. A expressão pitonisa significa sacerdotisa do deus Apolo ou apenas necromante. Praticava necromancia. Uma característica dessas pessoas era falar sem mover os lábios normalmente, como se a voz lhes saísse do estômago. Por isso, eram também chamados de ventrílocos. Olha quanto essa mocinha sofria, né, gente? Senhor Jesus. Então, estava nela esse demônio, né? Que é um falso deus Piton. Interessante a gente ver aqui que os demônios também se fazem de falsos deuses, né? Os demônios também se fazem de falsos deuses. E eu acredito que, assim, quando diz potestades, né? As potestades, principalmente territoriais, eu acredito que sejam anjos caídos, né? Agora, quando fala falso Deus, aí sim pode ser demônio, né? Uma divindade. Esse daqui estava dentro da mocinha. Esse falso deus Piton é uma serpente e estava dentro da mocinha. Essa serpente é adorada pelos habitantes de Delfos. Quando fala Delfos, me lembra os elfos. Vocês se lembram dos elfos? Que aí os jovens estavam, né, numa época gostando de assistir isso, aquilo, tal, né? Oh, Senhor Jesus. Então essa jovem possuída por esse demônio, Senhor Jesus, que judiaria, como diz no Rio Grande do Sul. E ela dava muito dinheiro para os seus donos. E aí o que aconteceu? Essa mocinha vinha seguindo Paulo
E a nós, Lucas dizendo, Paulo e a nós, essa moça, ela gritava diante de todos: esses homens aí são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar para vocês o caminho da salvação. Então veja, ele não está falando no sentido de querer ajudar, ele está falando no sentido de dizer: eu sei, eu vejo todas as coisas, eu conheço todas as coisas, eu percebo todas as coisas, eu sei, entende? E ela insistiu em agir assim por vários dias, Então eles iam todos os dias lá, né, no lugar de oração, debaixo da árvore. Veja que interessante, não só no sábado, todos os dias, né? E finalmente Paulo se irritou com aquela atitude e se dirigiu ao espírito, que é quem? O falso deus Piton. Se dirigiu ao espírito e repreendeu o espírito. Ele disse assim: ordeno a você, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele naquele mesmo instante saiu. O nome de Jesus é autoridade universal, todo o universo. É autoridade universal e suficiente sobre todos os espíritos malignos. Amém. E percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários dessa jovem escrava agarraram Paulo e Silas, aí Silas está junto lá, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Que autoridades são essas? Autoridades locais, não da sinagoga. Não tem sinagoga em Filipos, né? Não tem sinagoga em Filipos. Então eles vão para as autoridades locais da cidade de Filipos, né? Que não é Roma. Aqui deve ser Grécia, né? E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram afirmando assim: estes homens, sendo judeus, perturbam aqui a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos são romanos. Não é lícito acatar e tampouco praticar. Mas deve ser misturado com grego, né? Porque esse falso deus Piton aqui é da mitologia grega. Então o que eles pegaram Paulo e Silas. O resto não, tem mais irmãos com eles. Tem mais irmãos com eles que vieram, né, de Jerusalém e que das igrejas das cidades por onde eles passaram. Tem mais irmãos, vamos chamar de missionários. Tem esses missionários junto com ele, né, discípulos também. E, no entanto, esses donos dessa mocinha escrava, que era usada por esse falso deus Piton, esses donos, então não é um só, são donos. A menina dava muito lucro. Por quê? Porque a pessoa pagava para o demônio dizer alguma coisa em relação ao futuro. Então a gente viu aqui que diziam que ela praticava necromancia também, consultava os mortos, né? Então os donos pegaram Paulo e Silas e levaram para a praça. Por quê? Porque na praça da cidade estão as autoridades. Na cultura de Israel, as autoridades ficam à porta da cidade, vocês lembram? À porta da cidade fortificada. Já nessa cultura romana, ficam na praça. Então deve ter ali na Praça Centurião, alguma coisa assim. Então uma multidão unânime os atacou. E os magistrados, rasgando as roupas de Paulo e Silas, ordenaram que eles fossem açoitados com varas. Gente do céu, Senhor Jesus. Então levaram Paulo e Silas para essa praça. E aí, quando esses, que eram os donos dessa jovem, por causa do lucro que eles perderam, a menina não adivinhava mais.
as pessoas continuavam, queriam pagar, né? Eu acho que eles cobravam caro para isso. Queria pagar, ia lá perguntar: ah, eu tô querendo abrir um negócio, quero saber se vai dar certo ou não. Ah, você tem que pagar R$1.000. Pagava R$1.000 pro falso Deus Piton falar pela boca da menina: seu negócio vai dar certo sim, pode comprar. Entende? Ela passou a ser um tipo de Deus falso ali que atendia essas pessoas. E aí o que aconteceu? O homem vai lá, paga R$1.000, quero saber se eu devo abrir tal comércio ou não, paga R$1.000. Aí pergunta para a menina: e aí, menina, consulte aí os espíritos e diga se esse comércio vai dar certo. Aí a menina fica assim, ó: não sei, não sei, não sei. Por quê? Porque o demônio saiu dela. Ela está assustada, pobrezinha. Ela só fica: não sei, não sei. Ou provavelmente chora. Que judiação, né? Senhor Jesus. Então a pessoa pede o dinheiro de volta. Eu quero meu dinheiro de volta. Então, como eles estão vendo que não há mais expectativa de lucro para eles, eles pegam Paulo e Silas e levam lá para o meio da praça, diante das autoridades. E quando chegam diante das autoridades, eles dizem assim: ó, esses dois aqui são judeus e vieram lá do Cafundó, da terra deles, vieram perturbar aqui na nossa cidade, pregando costumes que nós romanos não praticamos e nem é aconselhável acatar e muito menos praticar o que esses homens falam. Então eles estão dizendo assim: Roma não aceita o que eles falam. Eles falam contra Roma. Então, uma multidão, provavelmente essa multidão com medo de ser corrigida ou castigada por Roma, né, pelas autoridades romanas, né, vir contra o povo. Então, o povo, uma multidão unânime, atacou Paulo e Silas. Aí essas autoridades, chamadas aqui de magistrados, rasgaram as roupas de Paulo e Silas, que é rasgar nas costas aqui, né? Abre assim e deixa as costas à mostra. E ordenaram que eles fossem açoitados com varas. Então, veja bem, esse falso Deus Piton aqui queria, na verdade, expulsá-los da cidade, né? Porque depois eles podem voltar para essa menina, né? Ou esse falso Deus Piton. Vocês estão entendendo aqui a história onde a gente está? Esse falso Deus Piton, ele vinha irritando Paulo. Fazia dias já. Ele irritava Paulo. Embora ele dissesse verdades, ele atrapalhava. Ele atrapalhava a comunhão dos irmãos. Os irmãos indo para lá, para a reunião de oração, debaixo da árvore, e esse falso Deus Piton ficava atrapalhando os irmãos. Isso foi irritando Paulo. Fala aqui que há dias isso vinha acontecendo. Até que Paulo perde o seu domínio, né? Paulo atendeu a sua irritação. Porque essa expulsão desse demônio aqui não foi para a libertação da menina, mas foi para deixar de atrapalhar a reunião, o culto, a reunião de oração. Porque Paulo e Silas não podem pregar para essa menina. Ela é escrava desses homens, eles não podem nem chegar perto dela. Eles não podem pregar o Senhor Jesus a ela. Eles podem orar por ela, sim. E expulsar o demônio, sim. Mas não podem pregar para ela. Vocês estão compreendendo? Então ele expulsou o falso Deus Piton dessa menina. Provavelmente a estratégia de Satanás era: eu saio, eles são expulsos da cidade e depois eu volto. Compreendem? Então agora eles estão sendo açoitados, né? Podemos dizer que foi por causa da desobediência de Paulo, gente? Não sei. Mas vejam que Paulo não consultou o Senhor. O que eu quero que vocês percebam é como é sutil
como é sutil a questão da obediência, a questão de, como eu digo, estar ligado, plenamente ligado ao Senhor, grudadinho no Senhor. Por que eles estão sendo açoitados aqui? É por causa do nome do Senhor Jesus que eles estão sendo açoitados? Digam, gente, falem alguma coisa. Eu quero saber. Eu também quero que vocês dividam o pãozinho comigo, o pãozinho de vocês. Eu estou dividindo meu pãozinho com vocês. Dividam o pãozinho de vocês comigo. Vocês percebem isso que eu estou percebendo ou não? Hein? O que vocês pensam a respeito? O que vocês pensam a respeito? Por que eles estão sendo açoitados aqui? Por causa do nome do Senhor Jesus? É por isso que eles estão sendo açoitados? Sim ou não? Respondam, por favor. É por causa do nome do Senhor Jesus que Paulo e Silas estão sendo açoitados? Não, muito bem, Orenilda. Muito bem, Leninha. Muito bem. Muito bem. Não, foi por ter expulsado o demônio da moça. Exatamente. Amém, Maria Aparecida, por não ter vigiado. Exatamente, Evandro, Gracinha. Muito obrigada, amados. Muito obrigada. Muito obrigada. Não estou sozinha. Não estou sozinha. Muito obrigada. Obrigada, Senhor Jesus. Porque às vezes eu vou falando aqui, não sei se eu tô sozinho, não sei se eu tô sozinho ou vocês estão comigo. Então vamos lá. Então eles estão sendo açoitados porque deram prejuízo financeiro para esses homens, né? Paulo era comissionado por Jesus. Se o Espírito Santo não estivesse com Paulo, não teria expulsado. Além de não vigiar, será que Paulo não estava irado? Isso que eu tô falando, porque diz aqui, ó, ela foi irritando Paulo. Paulo se irritou e se dirigiu ao Espírito e o repreendeu, né? Tá bom, Michelinha. Então, veja, Paulo se irritou, né? Não diz que se irou, mas se irritou, né? Agora, a auxiliadora, quem que tá falando ali? A Maria Eliette tá dizendo: Paulo era comissionado por Jesus. Se o Espírito Santo não estivesse com Paulo, não teria expulsado o demônio. Entenda, Maria Eliette. Entenda. Você pode estar... o nome do Senhor é respeitado independente de você. Independente de você. O nome do Senhor é respeitado por Satanás e todos os seus emissários. O nome do Senhor é respeitado. Tanto é que nós vimos o Senhor dizendo: muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, no seu nome nós expulsamos demônio, no seu nome nós fizemos isso, no seu nome nós expulsamos demônio, Senhor. E o Senhor disse o quê? Nunca conheci vocês. Então não pense que o que uma pessoa faz denota que ela está na obediência do Senhor. Compreendam isso, certo? Então agora eles estão sendo açoitados, corrigidos. Será que isso pode estar sendo uma ferramenta? Pode? Não pode? Uma ferramenta do Senhor para correção? Eles estão começando, gente. Eu estou dizendo, eles estão transitando do judaísmo para o cristianismo. Você compreendeu, Maria Eliette? Compreendeu que é o nome que é respeitado? Não é a pessoa, é o nome. Entende? Então a pessoa pode chegar e expulsar um demônio no nome do Senhor Jesus. O demônio respeita o nome, não a pessoa que está falando. Por isso que o Senhor disse: muitos vão dizer: Senhor, Senhor, no teu nome expulsamos demônios. E o Senhor vai dizer: nunca conheci você. Compreende? Então Paulo expulsou. E não estou dizendo que Paulo está errado. A irmã está compreendendo assim: está falando que Paulo está errado, que Paulo não é de Deus. Não é isso. Estou dizendo que o Senhor quer nos ensinar algo a respeito de obediência e comunhão constante com Ele. Paulo não consultou o Senhor nessa questão aqui, né? E a gente já viu também antes o Espírito proibir Paulo de seguir para lá, proibir Paulo de seguir para cá. Eles estão aprendendo, né?
Então, depois de tê-los espancado muito, ó, tá chamando de espancamento com a vara. Gente do céu. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, o carcereiro lançou os dois no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então eles chegaram lá, gente, com as costas no vivo. No vivo. No vivo. Esse açoitamento com vara é chamado de espancamento. Nós temos que entrar na história para nós compreender o que está acontecendo com os irmãos. E isso aqui voltará a acontecer muito em breve. Antes do que nós imaginamos, voltará a acontecer isso aqui. Por isso eu digo a vocês, amados irmãos, vocês devem estar em estreita comunhão com o Senhor Jesus. Só os vencedores terão discernimento do que está para acontecer. Isso aqui vai voltar a acontecer e não demora. E não demora. Abram seus olhos, se grudem no Senhor, busquem o Senhor na palavra. Estejam com o Senhor na palavra. Ou vocês serão muito açoitados. Muito açoitados. Vocês não, nós, né? Nós. Ou nós seremos muito açoitados. Não é verdade? Então, veja bem, eles foram espancados com a vara, espancados com a vara. Que o Senhor nos dê discernimento a nós, a nossa família, Senhor Jesus. Imagina você ver um filho seu sendo levado e sendo espancado com uma vara. As costas ficam no vivo, e daí são jogados na prisão, Oh, misericórdia, Senhor. Então, eles, com as costas no vivo, foram levados para a prisão. E aí, chegando na prisão, eles disseram para o carcereiro, o chefe da prisão, eles disseram: vigie com atenção esses dois. Fica de olho nesses dois. São pessoas importantes. Por quê que os líderes aqui, os governantes da cidade dizem isso? Porque o povo está revoltado. O governo se preocupa muito com o povo está revoltado. Por isso que recomenda para o carcereiro, fica de olho nesses dois. Então, eles são, o carcereiro, né, muito preocupado, ele pega os dois e ele recebeu essas ordens expressas, havendo recebido ordens expressas. Olha, se esses dois escaparem, o carcereiro está vendo que ele vai morrer. Se esses dois escaparam, o carcereiro vai morrer. Então, o que o carcereiro fez? Levou os dois no cárcere interior, como se fosse assim, lá no calabouço, né? Lá na última cela, vamos dizer, lá na última, e prendeu os pés dos dois no tronco. Então, lá nessa última cela tem um tronco, e prendeu os pés dos dois nesse tronco, né? Então, deve ter uma corrente com uma algema, que fica presa, a corrente presa nesse tronco com uma algema. Agora, nós vamos até aqui, depois nós vamos ver o que aconteceu, mas eu quero que vocês vejam a importância de estar grudadinho no Senhor. O Senhor usa todas as circunstâncias. Eu não sei se vocês se lembram, uma vez que eu estava viajando com uma irmã, né? Estava viajando com uma irmã no carro dela, né? No carro dela. E aí, ela quis correr com o carro, né? Vocês se lembram? Eu já contei isso. Ela quis correr com o carro. Daí eu falei assim para ela: não corra, porque o guarda vai pegar a gente. E aí ela falou assim: não, vamos correr pra gente chegar lá. A gente tava indo pra uma missão, tá?
Vamos correr para a gente chegar logo, né? O Senhor nos protege. Já contei isso para vocês, né? Aí eu tive uma presença de espírito na hora e falei para ela bem assim: o Senhor nos protege? Vai nessa que o Senhor nos protege. Se o guarda nos prender, o Senhor vai nos usar para pregar o evangelho lá na prisão. Certo? O Senhor não vai nos livrar da correção, mas continuará nos usando. E o Senhor precisa de gente lá na prisão. Você quer ir para lá? Pregar lá? Eu não quero não. Então você tira o pé do acelerador. Então é o que aconteceu aqui com Paulo e Silas. Eles estão indo para lá porque Deus está mandando? Não. Estão indo por algo que aconteceu, né? É consequência da atitude de Paulo. E é claro, lá no cárcere o Senhor também vai usá-lo. Não importa onde você esteja, o Senhor vai usar você. Sendo ou não sendo o lugar que o Senhor tinha designado, o Senhor vai usar você. Amém? Agora o que eu quero que fique na nossa cabeça hoje é que Paulo tomou essa atitude devido à sua irritação com esse demônio perturbou tanto ele se irritou e fez isso. Agora, então era para deixar a menina endemoniada? Não, mas podia ter consultado o Senhor e ali na reunião de oração falar: irmãos, vamos orar com relação àquela menina. O Senhor está constrangendo o meu coração. Então oramos ocultamente, damos ordens a Satanás e a menina é liberta. E oramos também ao Senhor para que essa menina seja livre para ouvir o evangelho, né? Ou quem sabe, irmãos, uma vez que essa menina não seja mais útil para esses homens, depois que a gente fizer isso de maneira oculta, então, quem sabe a gente junta dinheiro e compra essa menina, compra essa escrava e traz para o nosso meio. Não sei, gente, estou apenas pensando, certo? Não estou contra Paulo. Paulo é o nosso apóstolo. Paulo é o nosso pai. Paulo é o nosso pai espiritual. Não estou falando dele, estou falando da atitude. Isso que nós devemos analisar. Será que eu estou tendo discernimento? Será que eu estou na obediência? Será que eu estou grudadinha no Senhor? Uma vez eu vi uma pregadora dizer assim: no dia das bruxas veio uma lá bater na minha casa para pedir coisa, bateu na porta da minha casa, eu abri a porta da casa, ela falou: oi, eu sou bruxa. Aquilo me irritou tanto que eu expulsei o demônio dela e ela caiu ali mesma. Eu entrei para dentro e fechei a porta. Então é para isso que o Senhor nos deu poder para expulsar os demônios? Para nos exibirmos no mundo espiritual? Então, amados, vejam, nós precisamos, não estou dizendo que Paulo fez isso para se exibir, mas ele fez isso porque se irritou. Então, o que eu estou dizendo, meus queridos, é que nós precisamos estar em estreita comunhão com o Senhor. Senhor Jesus, Senhor, invocamos o teu precioso nome, Senhor. Senhor, nos curvamos diante dos teus pés. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender as coisas. Nos ajuda, Senhor, a sermos teus. Senhor, que não haja necessidade de sermos açoitados. Senhor, que não haja necessidade de sermos flagelados. Senhor, que não haja necessidade sequer de irmos para a grande tribulação. Senhor, nos ajuda, Senhor Jesus. Precisamos de Ti, Senhor Jesus. Nos guarda, nos protege e nos ajuda também a ter comunhão com o Senhor no dia de hoje. Amém, amados? Amados, eu quero convidar vocês gostariam de voltar para mais uma live hoje? Eu gostaria. Seria possível, meus queridos? Seria possível a gente marcar para as 9 horas? Vocês poderiam? Já estou desmanchando meu look aqui já. Vocês poderiam? Às 9 horas? 9 horas? Então, amém. Jesus é o nosso amado Senhor. Sinto que nós precisamos orar, precisamos, Senhor Jesus. Fiquem bem. Sim, às 9 horas voltaremos, auxiliadora. Tchau, tchau, gente. Obrigada por tudo. Até às 9, então.